Fala galera, beleza? Felipe aqui novamente. No vídeo de hoje trago para vocês 5 perguntas frequentes sobre switches. Bora pro vídeo? Roda a vinheta, Helena! Pessoal, iniciando aqui as perguntas, a primeira pergunta é o que é um switch? Para responder essa pergunta, eu quero voltar um pouquinho lá atrás, falando para vocês que antes de existir um switch, nós tínhamos o hub. O hub, para quem não conhece, era um equipamento pequeno e com algumas quantidades de porta, porém ele fazia um trabalho de distribuição de interface. Então, a interface entrava de um jeito e ela saía do outro jeito da mesma forma. Ou seja, ele multiplicava as interfaces. E o switch, aí sim ele veio para resolver esse tipo de problema. Ele consegue atuar na camada de rede, na rede de enlace, ele pode fazer enlace, pode fazer distribuição, redundância, e ele vem com essa característica de somar as interfaces, porém de uma forma mais tranquila, uma forma mais compacta, com todo o controle. Você tem as características de controle, de gerência dentro do equipamento. Então você pode separar ele de várias redes, separar a rede interna, rede externa, e assim consequentemente. A segunda pergunta, então, é sobre gerenciamento, para eu explicar um pouquinho sobre switch não gerenciável, switch layer 2 e switch layer 3. Falando um pouquinho sobre não gerenciável e gerenciável, basicamente a diferença é que um deles é gerenciável, ele pode ter uma gerência, e o não gerenciável ele não tem uma gerência. O não gerenciável, ele trabalha com a tecnologia plug and play. Eu plugo um cabo, eu vou ter diversas interfaces, e nelas eu vou ter saídas com a mesma rede que entrou. Então ele basicamente é plug and play. Eu pluguei e eu tive uma comunicação. Eu não tenho gerência nenhuma, não tenho controle nenhum. Um switch layer 2, por exemplo, que é a primeira camada do switch gerenciável, o layer 2 ele trabalha da forma de gerenciar o equipamento, de ter um controle do equipamento com algumas funções mais básicas. Por exemplo, eu consigo separar por VLANs, consigo fazer o stacking, que é o stackeamento do equipamento, conseguir empilhar um equipamento no outro. E aí sim o layer 3, que é um roteamento mais robusto, um roteamento mais avançado, onde nós temos o MPLS, nós temos o SPF, redundância de links, redundância de fibras, o link aggregation, que a gente faz as agregações de porta. Então tudo isso ele entra na camada do layer 3. Então basicamente, resumindo, o não gerenciável ele é um equipamento plug and play, eu plugo o cabo e saem as comunicações. O gerenciável layer 2 e layer 3, nós temos um roteamento básico no layer 2, e no roteamento avançado partimos para o layer 3. Pessoal, a terceira pergunta muito frequente aqui são as possibilidades de alimentação. Todos nós sabemos que existe o PoE para alguns modelos de switch e para outros modelos não existe. Então o PoE, explicando um pouquinho sobre a tecnologia do PoE, ele trabalha com Power over Ethernet, que é a força em cima da rede de dados, ou seja, entregar através de um cabo de rede energia e dados juntamente. Então, quando que ele é muito utilizado? Ele é utilizado para ligar access point, câmeras de segurança, utilizado para ligar dispositivos que precisam ou podem ter a conexão de dados e internet junto. Então, vou dar um exemplo para vocês. Nós vamos ter um evento onde nós precisamos ligar os access point. Para eu não precisar ligar uma tomada de energia em cada ponto de access point, o nosso cabo de rede que sai do switch, ele liga no access point, transmitindo dados e energia junto. Então a gente não precisa ter aquela fonte de alimentação que liga na tomada do access point. Ele vai ter essa carga de dados e energia sendo entregue juntos. Nós temos alguns tipos de PoE, eu vou pedir para a Helena deixar na tela. Eu sei que tem o AT, o AF, temos também o BT, o PoE Plus, o PoE Plus, e todos eles trabalham da maneira de entregar o PoE. Cada dispositivo vai saber a conexão, se precisa ser um PoE++, que ele precisa de uma alimentação de watts maior, ou precisa de um PoE Plus somente com 30 watts. E aí cada cenário ou cada equipamento é interligado da forma mais ideal e da forma mais adequada. Então o formato de alimentação é dessa forma. Nós também temos switches que eles não possuem PoE, e aí na interface que vai ter a portinha do switch, por exemplo, uma interface, se ele não tiver PoE, ele vai trafegar dados, somente dados, tá? Então essa é a diferença, alimentação via PoE ou sem PoE. E nós também temos, é claro, as interfaces ópticas, ou seja, elas precisam de um transceiver óptico para funcionar. É o caso desse 6730 que eu tenho aqui. Ele tem todas as interfaces ópticas, mas ele não é PoE, ele somente entrega dados, mas via fibra ótica, ou seja, eu preciso de um transceiver óptico para conseguir entregar esses dados aí na rede do cliente.
tá bom? Quarta pergunta então, pessoal, quais são os cenários de aplicação dos switches? Nós podemos utilizar os switches em diversos locais, principalmente pensando em redes empresariais. Nós temos redes empresariais, temos rede telecom, temos rede de comercial, por exemplo, lojas, empresas, elas podem utilizar switch. Na área empresarial nós também conseguimos utilizar switches. Na área de provedor de internet, no data center, para interligar um POP no outro, nós também podemos utilizar switch. E por último, e não menos importante, nós podemos utilizar switches em redes CFTV, redes com segurança, câmeras de segurança, enfim, uma rede voltada para uma tranquilidade e uma segurança da rede. Então, todos esses cenários podem ser utilizados switches. Claro que esses não são todos os cenários possíveis, óbvio que não. Nós temos diversos outros cenários que podem ser aplicados, mas os mais comuns são redes empresariais, redes comerciais, redes de provedores de internet, ou seja, redes telecom e também redes CFTV. A quinta e última pergunta: qual é o switch ideal para cada situação ou aplicação? Então, como eu falei para vocês, nós temos diversos modelos de switch, inclusive aqui eu tenho 3 deles, mas o que a gente tem que entender, o que a gente precisa saber na hora de escolher o nosso switch? Se a gente precisa ter um PoE, se a gente não precisa ter um PoE, se nós precisamos de um switch gerenciável ou não gerenciável, Layer 2 ou Layer 3, e principalmente a gente tem que entender a capacidade de interface, as portinhas do switch. Estou numa empresa, tenho 40 switches, então automaticamente eu preciso de um switch com 40 interfaces. Se eu tiver mais interfaces, eu coloco um switch com mais portas. Então vai muito de cada cenário para que a gente possa entregar a melhor aplicação. Então sempre que for comprar um switch, instalar um switch ou utilizar um switch, precisa ser sempre avaliado cada cenário. Não tem como eu dizer qual que é o melhor switch ideal para cada cenário. Então cada cenário deve ser avaliado e é claro que colocado o melhor switch ideal ou adequado para cada ambiente. Pessoal, respondi algumas dúvidas frequentes de vocês. Se vocês tiverem mais dúvidas, vocês podem deixar sim nos comentários. E se vocês quiserem fazer algo mais elaborado, algum projeto, a FiberX conta com uma equipe de especialistas de pré-vendas e pós-venda que a gente pode ajudar vocês no projeto como um todo, na elaboração do projeto e também na execução do projeto. Eu espero ter ajudado vocês com as dúvidas. Se vocês gostaram do vídeo, deixem o like. Não se esqueçam de se inscrever no canal da FiberX. Um forte abraço, até a próxima, valeu!